Here we go! Você sabia? Uma das primeiras influências de Shigeru Miyamoto para Super Mario 64 veio de assistir seu hamster de estimação passear pelo quarto dele. Essa experiência provavelmente influenciou não apenas o tamanho dos estágios de Mario 64, mas também o estilo livre de câmera também. Ele também foi inspirado por conjuntos de trens em miniatura e dioramas. Mas os primeiros pensamentos de Miyamoto sobre o Mario 3D vieram anos antes enquanto trabalhava no original. Sua equipe experimentou um protótipo baseado no chip SNS Super FX, mas a tecnologia ainda deixava a desejar. Acabou levando mais 5 anos para que a visão de Miyamoto se tornasse realidade. Mario 64 foi o primeiro jogo do Nintendo 64 a entrar em desenvolvimento. De fato, o trabalho começou muito antes do 64 realmente existir, então os desenvolvedores começaram fazendo protótipos em um computador e teclado. Eles não tiveram o controle adequado nos próximos 6 meses, então eles modificaram alguns controles da Sega para testes. Esses controles provavelmente eram controladores XE1AP Sega Genesis, que tinham um analógico anos antes do 64, PlayStation ou Sega Saturn serem concebidos. Cerca de 100 controles de 64 diferentes foram desenvolvidos pela Nintendo RD3, e cada controle foi testado com Mario 64 para ver se era bom o bastante. De acordo com o gerente de RD3, Genio Takeda, eles se tornaram mais ambiciosos a cada novo controle, até mesmo fazendo o protótipo de um relógio de pulso com sensor de movimento. O relógio funcionou tão bem que eles realmente registraram uma patente. No entanto, quando o relógio de pulso foi testado por um grupo focal cheio de crianças, eles ficaram confusos com o funcionamento. No fim, a RD3 teve que abandonar a ideia. Did You Know Gaming perguntou ao programador de Mario 64 Giles Goddard sobre os controles protótipos, e se houve algo memorável nos testes da Nintendo. Goddard disse, houve um protótipo de joystick em que trabalhei que se destacou. Foi feito por uma empresa do Reino Unido, eu acho, e tinha a capacidade de restringir programaticamente movimento em 2 eixos. Achei que poderíamos usá-lo para dar feedback de força ou dar textura a certos movimentos, mas quando fiz algumas demos de teste com ele, parecia mais que estava preso em alguma coisa. Ainda assim, estava muito à frente de seu tempo, já que não havia haptico naquela época. No fim, eles decidiram pelo controle de 64 que conhecemos hoje, embora Miyamoto ainda estivesse insatisfeito com isso, e realmente queria um segundo D-pad em vez dos botões C. O jogo começou apenas como Mario correndo em círculo em um lugar vazio, com o próximo personagem adicionado sendo Mips o coelho. A partir daí, a equipe passou meses aperfeiçoando os movimentos de Mario e a câmera do jogo, aprimorando esses essenciais antes de construir um único estágio. O diretor assistente Yoshiaki Koizumi fez quase 250 animações diferentes para o Mario, cerca de 50 foram cortadas, incluindo uma cambalhota que provavelmente amorteceria a queda de Mario após uma longa queda. Algumas animações não foram cortadas, mas acabaram praticamente inúteis, como o trip kick agachado, que Koizumi diz que fez para derrotar inimigos específicos que nunca foram programados no jogo. Para testar diferentes sistemas de câmeras, os desenvolvedores realizaram experimentos como criar uma montanha e ter Mario e Mips correndo para o cume, depois trocando a câmera e indo novamente. Eles testaram milhares de sistemas de câmeras diferentes, travada, móvel, livre para que o jogador controlasse e assim por diante. Havia um programador cujo trabalho todo era apenas trabalhar no sistema de câmeras, e um dia ele finalmente veio com uma câmera que Miyamoto estava feliz. Mas não demorou muito para que um advogado da Nintendo dissesse correndo que a Sega tinha uma patente para trocar câmeras, que repercutiu por todo o escritório. Eles investigaram que tipo de consequências legais poderiam enfrentar usando a patente da Sega, mas finalmente decidiram jogar a cautela pela janela e usá-la de qualquer maneira, rezando para que eles não fossem processados, e não aconteceu. O rosto de Mario na tela de título do jogo foi feito originalmente para um protótipo de Mario Paint 3D, que finalmente foi lançado como Mario Artist Paint Studio no 64DD. O menu principal do jogo também tem uma origem interessante. É diretamente baseado em uma demonstração gráfica SGI chamada Buttonfly. Máquinas SGI foram usadas para fazer jogos de 64, e as ferramentas da máquina claramente tiveram influência sobre como Mario 64 foi feito. Outra influência para Mario 64 foram os pacotes de ativos licenciados.
Nintendo usou bibliotecas de som da empresa Sound Ideas, que podem ser ouvidas com destaque nas primeiras versões do jogo. Alguns clipes iniciais usaram amostras do ator de Looney Tunes, Mel Blanc, para a voz de Mario. A direção de arte do jogo também foi influenciada por esses pacotes de ativos. Vários pesquisadores vasculharam inúmeros arquivos e ativos pacotes para encontrar as texturas originais de Mario 64. Muitas das texturas de Mario 64 vêm do japonês Material Dictionary Datacraft série, que tem centenas de fotos de objetos naturais e feitos pelo homem. Esse uso de imagens de banco de imagens também pode ser o motivo pelo qual o plano de fundo do Shifting Sanding Land apresenta as grandes pirâmides de Gizé, e porque o mundo úmido seco usa uma foto de Casares, Espanha. Muitas texturas também vieram das estações de trabalho SGI nas quais o jogo foi desenvolvido, como a textura para Metal Mario. Quando chegou a hora de construir o Reino do Cogumelo, os estágios foram desenhados em um caminho fixo com um mastro de bandeira no final, assim como os estágios clássicos do Mario em 2D. Mas a equipe decidiu que seria mais divertido se os jogadores pudessem passear livremente, como o hamster do Miyamoto explorando seu quarto, então eles substituíram os mastros da bandeira por uma série de estrelas. Isso também liberou espaço no cartucho e reduziu a carga de trabalho de design de fases. Os designers não usaram plantas ao fazer os níveis, em vez disso, adicionaram e tiraram coisas de níveis até que se sentissem bem. Estágio feito foi Bob OMB Battlefield, que originalmente tinha um rio que atravessava a fase, mas quando a equipe testou, eles perceberam que a corrente do rio era muito forte e poderia ser frustrante, então eles drenaram toda a água e deixaram um vale seco em seu lugar. O programador Hajime Yajima queria que os estágios tivessem um terreno destrutível que o jogo lembrasse. Um exemplo que ele deu foi o jogador destruindo um bloco, e o jogo lembrar e o bloco sumir durante todo o jogo. Segundo o programador Giles Goddard, metade da equipe estava focada no desenvolvimento, enquanto a outra metade se concentrou apenas em testar o jogo. Eles até trouxeram algumas crianças, incluindo o próprio filho de Miyamoto, para jogar o beta de Bob OMB Battlefield e ver o que eles acharam. Como diretor, Miyamoto ficou feliz em ver que as crianças estavam se divertindo, mas como pai ele estava preocupado ao ver seu filho tentando subir uma colina inescalável repetidas vezes. Depois de algumas dezenas de tentativas, Miyamoto começou a se perguntar sobre a inteligência do filho. Alguns meses depois, o co-diretor Takashi Tezuka disse a Nintendo Power que eles já tinham feito 32 estágios, e o jogo final pode até ter 40, além de áreas de bônus como The Princess Secret Slide. No entanto, a contagem de estágios acabou sendo reduzida, e o jogo final teve apenas 15 estágios. A dificuldade geral também foi reduzida. De acordo com Miyamoto, houve uma mudança no final do desenvolvimento que deixou mais fácil saltar os buracos do que em Marios 2D, já que a equipe se preocupou que os jogadores pudessem ter dificuldade em julgar as distâncias. Isso provocou muitas vaias da equipe, que sentiu fortemente que a dificuldade do jogo devia permanecer intacta. Uma grande parte do desenvolvimento de Mario 64 se sobrepôs à produção de The Legend, Ocarina of Time, resultando em muitas ideias originalmente destinadas a um jogo indo para o outro. Mario 64 teve mais quebra-cabeças do que qualquer jogo anterior da série, com áreas como Shifting. A pirâmide de Sanding Land parece mais uma masmorra de Zelda do que o Reino do Cogumelo. Isso porque muitos quebra-cabeças foram feitos para Ocarina of Time, mas foram movidos para Mario devido ao atraso no desenvolvimento, pegando ativos de Zelda e colocando eles em Mario 64, foi uma maneira fácil de acelerar o desenvolvimento. Até o próprio sistema de castelos foi inicialmente destinado a Zelda, mas foi reaproveitado para o castelo de Peach. O Nintendo 64 e seus 3 títulos de lançamento foram originalmente programados para serem lançados no Natal de 1995, mas a data de lançamento foi adiada 2 vezes para que Miyamoto tivesse mais tempo para concretizar Mario 64. Quando o jogo finalmente foi lançado em junho de 1996, os críticos o elogiaram por estabelecer um novo padrão em jogos. Ele acabou vendendo 12 milhões de cópias, tornando-se o jogo N64 mais vendido de todos os tempos, e gerou toda uma geração de imitadores, uma tendência de longa data que Miyamoto atribuiu à cultura da Nintendo. Ele disse: "Acredito que não estamos fazendo jogos japoneses, mas estamos fazendo jogos de Kyoto. O estilo de um jogo de Kyoto é diferente de um jogo de Tóquio. Nós, os Kyotos, odiamos seguir a moda, mas adoramos definir a moda."
Nós realmente queríamos mudar a cultura dos jogos, e foi nesse espírito que nós fizemos Mario 64. Na opinião de Miyamoto, isso explica a devoção da Nintendo à inovação e à criação de seu próprio caminho, enquanto a competição da Sega e da Sony com sede em Tóquio sempre os deixou seguindo as tendências. Apesar de todos os atrasos, Mario 64 realmente teve o ciclo de desenvolvimento mais rápido de qualquer jogo da série, e o estresse afetou muito a equipe da Nintendo. O jogo inteiro foi feito por apenas 15 pessoas, e depois 2 deles ficaram tão esgotados que eles pararam de programar e não trabalharam com videogame nunca mais. Foi o fim de uma era para Miyamoto também. Mario 64 foi a última vez que ele se sentou na cadeira do diretor. Nos 25 anos desde então, ele trabalhou apenas como produtor, supervisionando o trabalho de diretores e suas equipes. Quando Mario 64 foi lançado pela primeira vez no Japão, custava 9.800 ienes, cerca de $100. Miyamoto estremeceu com o preço e foi registrado dizendo que Mario 64 deveria ter sido perto de $60, que acabou se tornando o preço quando foi lançado nos Estados Unidos 3 meses depois. A versão americana corrigiu alguns bugs e teve outras pequenas atualizações, como Mario dizendo olá na tela inicial, e divagando em seus sonhos sobre espaguete e ravioli. Na versão original japonesa, a princesa não falava nada. Para a atualização americana, eles adicionaram a voz de Leslie Swan, editor sênior da Nintendo Power, e também a fez localizar o texto do jogo. 10 meses depois, o Japão recebeu sua própria atualização do Mario 64, a versão compatível com Rumble Pack, Shindo Pack Tile. Como o nome indica, a maior atualização foi um novo recurso de vibração, que permaneceu exclusivo para Japão. As atualizações da versão americana também foram trazidas, com mais correções de bugs. Os desenvolvedores também permitem que os jogadores convoquem 40 cópias do rosto de Mario na tela de título do jogo. Mas mesmo depois de todas as atualizações e meses extras de desenvolvimento, Miyamoto ainda desejava ter mais tempo. Mario foi o primeiro jogo desenvolvido para o N64, então a equipe não tinha descoberto como aproveitar ao máximo a tecnologia. Por fim, muito conteúdo foi cortado, incluindo 3 modos separados incorporando Luigi. Era um modo de tela dividida em que Mario e Luigi começavam em extremidades opostas dos castelos e acabam se encontrando no meio. Outro modo era mais parecido com um cooperativo tradicional, com a câmera puxando para trás para caber os 2 jogadores em uma tela. Versões anteriores do jogo foram até chamadas de Ultra Mario Bros. 64, fazendo referência ao nome original do Nintendo 64, o Ultra 64. Devido a dificuldades de programação, Luigi foi cortado apenas alguns meses antes de Mario 64 chegar às prateleiras das lojas. A equipe tentou compensar isso adicionando um mini-jogo no estilo Mario Bros com Luigi, mas isso foi cortado, pois o N64 foi fornecido apenas com um controlador, tornando o multiplayer uma raridade para a maioria dos jogadores no lançamento. Imediatamente após encerrar Mario 64, Miyamoto começou a falar sobre uma sequência. Em maio de 1996, ele disse aos repórteres: "Eu não consegui colocar tudo em Super Mario 64 que eu realmente queria, então decidimos continuar trabalhando em uma sequência que levará cerca de 1 ano e meio pelo menos. Para Super Mario 64, acredito que utilizamos apenas 60% de toda a capacidade da tecnologia Nintendo 64. Mais tarde, ele apelidou a sequência de Mario 128, e disse aos fãs que um protótipo estava parado em sua mesa e que tinha Luigi como personagem jogável. Mas ele não estava satisfeito em trazer de volta o conteúdo cortado de Mario 64, e estava explorando tela dividida para 4 jogadores, como em Mario Kart 64. A sequência mudaria a jogabilidade, adicionaria mais inimigos e reformularia a apresentação. Miyamoto queria se livrar da imagem, só para crianças, de Mario, abandonando seu então icônico sinal de paz, e fazê-lo parar de sorrir e rir tanto sem motivo. Ele até deu uma entrevista na revista japonesa Playboy Weekly, dizendo a Playboy que Mario 128 ofereceria uma nova experiência. Mas no final, a sequência nunca foi concluída e as filmagens nunca foram divulgadas. Todo o conteúdo cortado de Mario 64 junto com todas as novas ideias de Miyamoto, foram ou reciclados em outros jogos, ou deixados no limbo.